Boa noite, irmãos e irmãs. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você. É a igreja remota celebrando os 28 anos da nossa amada igreja, com mais um culto de gratidão, de louvor ao nome do Senhor. Inicialmente leremos o Salmo de número 31, versículos 21 a 24. A palavra do Senhor nos diz: Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, enquanto clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, nós estamos agradecidos por mais um ano que o Senhor concede à nossa igreja. Estamos agradecidos por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado e erguemos as nossas vozes em louvores a teu nome. Recebe, ó Deus, este momento de culto, fala-nos através da tua santa palavra. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem, de júbilo todos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória.
Para este tempo de contrição, nós leremos o Salmo de número 31, a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor nos diz: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Neste tempo de contrição, de confissão, eu o convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor que nos revigora. Aquele que entre nós está, a coragem te dá.
Para este tempo de dedicação, leremos o Salmo de número 31, versos de 14 a 20. Salmo de número 31, de 14 a 20. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens no esconderijo, os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Agradecidos ao Senhor, porque tudo que temos dele vem, por mais um ano da nossa igreja. Dediquemos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas designadas, a nossa oferta de gratidão pelo aniversário da nossa igreja. Entregue esses valores através de depósito, transferência eletrônica, PicPay. Consagre ao Senhor os seus bens, porque mil vezes louvores nós rendemos ao Senhor. Mil vezes sim,
Grande Deus, nós te louvamos pela provisão, nós te louvamos pela vida da nossa igreja, nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e sustentado, nos preservado e livrado do mal. Ó Deus bendito, abençoa-nos e fala-nos através da tua palavra, em nome de Cristo Jesus e para a glória dele nós oramos. Amém. É com muita alegria que nós ouviremos nesta transmissão o reverendo Paulo Brasil, um colega muito querido, muito amado por nós, pela igreja, que tem participado conosco anualmente destas celebrações ao longo do ano, trazendo alguns estudos. O pastor Paulo tem sido um exemplo no ministério. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança e também professor ali no SPN. Então é com muita alegria que eu passo a palavra ao pastor Paulo Brasil. Eu convido a você a orar pela vida dele, para que ele nos fale da parte do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vida do pastor Paulo, por sua família, sua vida e ministério. Usa o teu servo mais uma vez para edificar a tua igreja, através da exposição da tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, sempre uma grande alegria poder estar com os irmãos, apesar do tempo que estamos vivendo, dos dias difíceis que estamos passando. Nós temos a grande oportunidade de utilizar os canais e os meios que Deus tem nos proporcionado nesses dias para suprir a carência da igreja, da presença do culto presencial, público, ordenado pelo Senhor. E no aniversário da igreja, eu queria falar da comunidade, do amor da comunidade, do amor da igreja, do amor na igreja, como sendo um reflexo da comunidade, que significa a trindade, isto é, o Deus que é há um só Deus, e ao mesmo tempo subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Escritura descreve abertamente uma relação clara em que o Pai ama o Filho ama o Pai, e a Trindade vive dessa forma, como a Escritura nos ensina. E como princípio básico, né, a igreja do Senhor, ela também precisa refletir a impressão do ser de Deus nela mesma. E a igreja precisa amar. Essa é uma marca da igreja, essa é uma marca dos filhos de Deus, essa é uma marca do povo de Deus. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 10, ele diz, essa é a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse é filho do diabo. É o que a Escritura então nos ensina, né, na sua palavra. Dessa maneira nós podemos abrir as Escrituras Sagradas, olhar para a palavra de Deus. Eu queria convidá-los para que você escute sobre esse tema tão precioso, a partir da primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do versículo 7 em diante. 1 João, capítulo 4, verso 7 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Em nós é perfeito o seu amor. Ainda na sequência do texto, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho
para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Nós vamos à presença de Deus em oração, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração por meio da pregação da palavra de Deus nesse momento. Oremos. Pai Santo, Deus de toda misericórdia e bondade, nós clamamos ao Senhor por Tua graça e misericórdia. Que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da glória do Teu Evangelho na face de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ilumina a nossa mente, abençoa a Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto, irmãos, de João, na primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 7, que nós acabamos de ler, nos remete a um conceito moderno, tão claro, tão sério, eu diria, tendo em vista que a palavra amor, ela foi tomada por um conceito tão estranho na nossa sociedade, que nos faz, de modo muito claro, como diz a palavra de Deus, perceber o quanto o mundo, o quanto o diabo, ele pega a verdade, a palavra, o significado dela e é capaz de transtornar, fazendo com que a própria igreja, às vezes, entenda o termo ou a palavra, no caso em tela aqui a palavra amor, como um conceito numa perspectiva mundana, pecaminosa. Então você imagina as pessoas afirmarem, como nós temos visto nos nossos dias, de modo tão sério, como por exemplo a expressão, toda forma de amor é válida. Ora, Deus é amor, então as pessoas se utilizam dessa declaração, que a Bíblia diz, Deus é amor, para poder dizer então, tudo que for amor é válido, mas é necessário que o mundo entenda que toda forma de amor não é válida, porque Deus é amor, exatamente o oposto. Deus é amor e Ele estabeleceu o modo como devemos amar. A Trindade vive assim, em amor. Como que alguém pode imaginar que viver do modo como se quer viver é viver em amor? Isso é odiar a Deus. Eu não posso amar a Deus se eu não for amado por Ele primeiro. Logo, se eu não amo a Deus é porque o Senhor ainda não me alcançou. E se eu amo os meus prazeres é porque ainda não fui alcançado. Se eu não temo a Deus, se eu não conheço a Jesus Cristo, se eu não amo a Cristo, como posso declarar o meu amor por Deus? Em hipótese alguma. Toda forma de amor não é válida, porque Deus é amor e Deus é santo. E uma das demonstrações claras do amor de Deus para conosco foi ter dado o seu Filho unigênito para que morresse pelos nossos pecados. Como que viver do modo como se quer viver é dizer que está obedecendo à lei de Deus ou à palavra de Deus que diz que Deus é amor? Jamais. Porque Deus deu o seu Filho para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da morte e do inferno. Dessa maneira, a palavra amor, ela precisa ser tomada do conceito que a Bíblia tem. Não existe possibilidade de nós entendermos a palavra amor se não for pela Escritura.
Deus é amor e Deus é verdade. Então a verdade, o entendimento da realidade só é possível por aquilo que Deus se deu a conhecer por meio da revelação bíblica. Eu só posso saber a verdade se eu conheço a revelação de Deus escrita e se eu conheço a revelação de Deus encarnada, que é Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, que nos faz compreender. Então, por essa revelação eu posso entender o que é amor. O amor não é determinado pelo engano, pela falsidade, pela mentira do mundo e do diabo. O amor é determinado pelo Deus que se diz amor, como a Escritura claramente nos ensina. Esse aspecto, voltando para o nosso texto, nós vamos olhar para esse texto na busca do entendimento dessa verdade. E é importante nós lembrarmos, especialmente no versículo 7, irmãos. Veja: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E só voltando um pouquinho ainda nesse mesmo capítulo 3, não é porque nós estamos no 4, mas o 3 verso 1 diz: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3 verso 1. Vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a gloriosa declaração que a Escritura traz. Percebe o amor que Deus demonstrou para conosco. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos alcançados por Ele e hoje somos declarados filhos de Deus, como a palavra de Deus muito bem aqui nos ensina. Que amor é esse? Vamos começar a analisar desde o princípio esse termo. Versículo 7 agora, de 1 João capítulo 4, onde nós começamos a leitura. 1 João 4 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Preste atenção nesse detalhe. A Escritura diz Deus é amor, mas ela diz também o amor é de Deus. O amor é de Deus. Por que começa aqui, irmãos? Não há como você ter manifestação de amor se não proceder da parte de Deus. O amor é de Deus. Deus é amor, mas o amor é dele, o amor pertence a ele, o amor procede dele. Como eu posso afirmar isso? Como eu posso afirmar isso? Por exemplo, quando você abre as Escrituras lá no Evangelho de João, no capítulo 17, particularmente, João capítulo 17, eu queria que você prestasse bem atenção nesse versículo, irmãos. João 17, a partir, especialmente o verso 24. João 17, 24 diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Você percebe que Jesus está dizendo, a oração de Cristo é: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Para quê? E lhe o farei conhecer mais. Para quê? Porque é revelado o amor. Para que o amor com que me amaste, com que tu tens amado, com que tu tens me amado, esteja neles. O amor com que Ele me ama esteja em você. Importante gravar isso, porque vou falar desse detalhe um pouco lá na frente. Porque esse amor aqui, irmãos, se é possível Deus em Cristo deixar de me amar, é possível Deus deixar de amar o seu Filho. Para que o amor com que tu me amaste esteja neles. Falaremos sobre isso um pouco mais à frente. E eu neles esteja. Essa é a minha intenção. Há uma declaração direta da parte de Jesus Cristo aqui, irmãos. E a declaração preciosa em que Ele nos ensina essa gloriosa verdade
está exatamente nesse princípio. Qual o princípio? O amor é de Deus. O amor é de Deus. Primeira coisa que eu preciso compreender quando eu analiso, né, a sociedade pela ótica das Escrituras é compreender categoricamente que Deus, quando Ele nos ordena amar, Ele revela que a Trindade, ela vive dessa forma. Ela vive exatamente dessa forma, como o verso 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor é do próprio Deus, procede de Deus. Como é que eu posso conceituar amor se não for gloriosamente associado à Trindade augusta, como ela é revelada nas Sagradas Escrituras? Como eu poderia fazer isso? Segunda coisa importante que eu aprendo aqui. Primeiro eu aprendo qual é a fonte desse amor, né? A fonte desse amor é o próprio Deus, é a Trindade augusta. A Trindade augusta. Interessante, nós vamos perceber isso no decorrer de toda a revelação. Por outro lado, o segundo aspecto importante que nós entendemos no texto está na parte B do verso 7, ele diz: e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você entende como que você pode amar numa perspectiva pecaminosa e você diz que conhece a Deus? Qualquer que ama, entende? Não é qualquer tipo de amor. O amor de Deus não é amor por si mesmo. O amor por si mesmo é egoísmo. O amor pela sua própria vida, a Bíblia chama de egoísmo. Viver para si mesmo, para satisfazer os seus prazeres, é pecado. É por isso que aquele que ama é nascido de Deus. Ora, ser nascido de Deus significa, lembre-se daquilo que é escrito lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles são chamados filhos de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. E por que essa expressão é tão importante? Porque foi isso que ele disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E nascer de novo é porque nós somos filhos dos nossos pais nesse mundo caído, e filhos de Adão que nasceram ordinariamente nesse mundo. Estamos caídos, mortos dos nossos pecados. Para que eu seja filho de Deus, eu tenho que nascer de novo. Se eu amo, eu sou filho de Deus, porque eu estou refletindo a natureza de Deus. Deus é amor. A Trindade augusta vive assim. Mas tem outro aspecto importante que eu queria frisar ainda. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é porque você ama de qualquer forma que você conhece a Deus. Se você ama com o amor da Trindade. Veja, Jesus na oração, João 17 disse: para que eles saibam que tu me amas. E Jesus Cristo disse que Ele veio para morrer pelos nossos pecados, em obediência ao seu Pai. E em nenhum momento Ele disse que o Pai não o amava. Essa é a oração de João 17, onde Cristo está dizendo: estou pronto, tudo está terminado. Ele está dizendo que vai morrer, mas Ele diz: eu quero que vocês vejam o amor do Pai por mim. Porque é nesse amor que vocês são amados. Porque eu vou morrer para que vocês vivam. Perceba o texto comigo.
versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. E aí, entende, irmãos, o amor é de Deus. O amor é trinitário. O amor está associado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E quem não ama não conhece a Deus. Agora ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Então, esse amor que é mistério, é segredo, é eterno, está associado à Trindade, se manifesta a nós como? Por meio da morte de Cristo. E aí ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E aqui está toda a associação. O amor não está dissociado da obra da redenção, para que vivamos. Ele está dizendo, nós estávamos mortos. Nós que nascemos nesse mundo somos filhos do diabo, somos filhos das trevas, somos pertencentes ao mundo, filhos da desobediência. Agora em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E aqui, irmãos, preste bem atenção na linguagem, para que vivamos. Deus demonstrou a sua ira contra o pecado, contra a criação e contra o homem, expulsando-o do jardim do Éden por causa do pecado. Mas imediatamente, porque Deus é amor, ele diz, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Vocês estão mortos, mas eu vim trazer-lhes vida. Como? Pela manifestação do meu amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nisso está o amor. O amor não é um sentimento vazio. Você não ama o nada. Você não ama nada. Você ama alguma coisa. Até quando você ama a si mesmo pecaminosamente, é real, isso é pecado. Mas a Bíblia nos manda amar com sabedoria e entendimento. Está lá em Filipenses capítulo 1. Eu não posso amar sem conhecer. E se eu amo, eu conheço a Deus. Se eu conheço a Deus, é porque eu amo. Não há outra maneira de ser feito. É por isso que o texto descreve com uma gloriosa perspectiva diante dos nossos olhos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E na outra, no verso 10, ele diz, mas em que ele nos amou a nós, enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados. Quem Deus amou, irmãos? Você não ama o vazio. Deus disse assim, eu amo aqueles que provavelmente vão crer em mim. Ele amou a Cristo, era objetivamente para que eles vejam o amor que tu tens para comigo. Então, se ele ama a igreja, ele não ama o vazio, ele ama um povo escolhido antes da fundação do mundo. E esse amor é real, é objetivo, e ele dá o seu Filho para que o seu Filho morra por aqueles que ele amou antes da fundação do mundo. E o Filho que é amado eternamente entrega-se por amor ao Pai e por amor àqueles que o Pai lhe deu, para que eles vivam. É nisso que se manifesta o amor. Você não ama o vazio, você ama a sua esposa, você ama seus filhos. Deus amou a sua igreja antes da fundação do mundo. A sua igreja antes da fundação do mundo. E Ele deu o seu Filho por amor. É nisso que se manifesta o amor de Deus. E o que isso então
nos leva, irmãos, imediatamente à compreensão. Ele diz assim, na sequência do texto: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu voltarei a esse verso um pouco à frente, mas deixa eu continuar lendo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é o amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Preste atenção, irmãos, na sequência que é estabelecida nesse texto que lemos, nessa ordem aqui. Como lemos nessa ordem aqui? Veja, lá no verso que acabamos de ler, não porque nós amamos a Deus, mas porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aí, voltando agora para o verso 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E aqui eu tenho duas coisas fundamentais, preste bem atenção nisso. Primeiro ele diz, vocês estavam mortos nos seus pecados, e Deus demonstra o seu amor para convosco, entregando o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Essa é a maior declaração de amor de Deus, é a maior declaração do amor do Filho, é a maior declaração do Espírito Santo para a sua igreja. Mas o que é que acontece imediatamente? Porque ele nos amou, nós amamos a ele, e porque ele nos amou, nós amamos ao próximo. O que é isso, irmãos? Por que nesses dois versos, mesmo um pouco distante na sessão, ele associa o amor de Deus para conosco com a resposta imediata de nós termos de amar a Deus e ao próximo? João, em outro momento, diz assim no seu evangelho: aquele que ama e guarda os seus mandamentos, esse é que veja bem, se você o ama, você guarda os seus mandamentos. Essa é a linguagem de João. Quem é que ama o Senhor? Aquele que guarda os mandamentos dele. Porque qual é o resumo da lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o teu entendimento. Resume as 4 primeiras leis do Antigo Testamento, da lei de Deus moral, que permanece até hoje. E qual o resumo da segunda tábua da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que vai do 5º mandamento ao 10º mandamento. Você sabe quando é que eu posso guardar a lei, cumprir a lei de Deus de coração e amando a lei de Deus? Quando eu sou alcançado por esse amor. Eu amo ao Senhor porque ele me amou primeiro, e porque ele me amou, eu devo amar o próximo. Deus é amor, e a primeira demonstração disso é meu amor pelo Senhor. Para que vivamos, porque nós, mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos adoradores de falsos deuses e idólatras. Nós tomávamos o nome do nosso Deus em vão. Nós vivíamos para profanar o santo dia do Senhor.
porque nós não amávamos a Deus, mas a nós mesmos. Nós desonrávamos os nossos pais, nós vivíamos para desejar as coisas que pertenciam ao próximo, destruir a reputação dos outros, roubar, mentir, adulterar. Era essa a nossa vida. Aí agora ele diz: você sabe o que é que leva alguém a amar a lei de Deus? É ser inundado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Eu vou amar ao Senhor e amar ao próximo. Que glória é essa, irmãos? É por isso que os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, ele descreve o amor da seguinte forma: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Toda a lei de Deus. Agora ele diz: em Cristo Jesus, vocês estavam, não era no Egito, vocês estavam mortos. É por isso que Jesus Cristo, quando chega, ele não vai libertar uma nação simplesmente que estava presa na Babilônia ou do Egito lá atrás. Ele vai libertar todos os povos da terra que estão no cativeiro do pecado, estão mortos. Então chega o libertador que liberta o seu povo de todo o canto da terra, de toda a raça, tribo, língua e nação, e faz com que esse povo o ame de todo o coração e ame ao próximo, cumprindo a lei de Deus, vivendo dessa forma. Mas é uma coisa de esperança essa lei nos traz, essa verdade nos traz, irmãos. No versículo 12, eu queria que você voltasse, nós já lemos, eu queria que você voltasse no 12 comigo. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Palavra impressionante, essa palavra perfeito. Que amor perfeito. Essa palavra grega para perfeito é a mesma palavra citada por João no Evangelho, quando Cristo na cruz do Calvário diz: Pai, está tudo consumado, está pronto. Então ele diz: o amor é perfeito. O que ele está dizendo é: esse amor é consumado. Jesus diz na cruz: não há nada mais a ser feito, tudo está pronto, a dívida foi paga. Agora ele diz: o amor foi pago, esse amor é perfeito. Ele não está dizendo que o meu amor para com Deus é perfeito, ele está dizendo que o amor dele para comigo é perfeito. Então eu venho com minhas dúvidas, eu venho com meus temores, nesses dias difíceis que nós vivemos, tanta angústia, tanto medo, tantos motivos de choro, de tristeza, de prováveis perdas e dores da alma. E você diz: será que Deus me ama? Escute isso, irmãos. O amor de Deus é perfeito. Não há nada que eu possa acrescentar, nada que eu possa tirar. É perfeito. Está consumado. A minha luta contra o pecado me faz duvidar do meu amor para com meu Deus. Mas nunca eu posso duvidar do amor dele para comigo. Porque quando ele deu a vida por mim, eu não tinha feito nada de bom para ele, para que ele pudesse me amar. Preste atenção na leitura do verso que se segue. Ele diz assim: nisto conhecemos, verso 13, que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu
do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Você sabe por quê? Ele nos deu do seu Espírito. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, traça essa história belíssima aqui. Paulo diz assim no verso 1 em diante: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos acesso à graça que agora nos foi outorgada. Ele continua: e esperamos a glória de Deus que se manifestará. Glorio-me também, diz o apóstolo Paulo, nas minhas próprias tribulações, porque as minhas tribulações, diz Paulo, ela produz paciência, as minhas tribulações produzem perseverança, as minhas tribulações produzem esperança. Aí ele diz, e essa esperança, ela não confunde, ela não é algo vazio. Ele diz, por quê? Porque o Espírito, veja, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Na justificação pela fé, você tem certeza, o Espírito que habita em nós é a declaração, o amor de Deus foi derramado sobre nós quando cremos no Senhor, o Espírito de Deus. E ele diz lá, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí na sequência do texto ele diz, nós éramos fracos quando Ele nos salvou, nós éramos inimigos quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ora, irmãos, que gloriosa verdade. Veja como é trinitário o amor do Pai para com o Filho, o amor do Pai para com o Filho e com o Espírito Santo. E o Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. Nós que éramos inimigos, estávamos mortos, éramos fracos, Ele nos alcançou. Que maravilhosa verdade pensar nisso, irmãos, nesse momento tão precioso. Ele continua no texto: qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Ele não está falando do temor a Deus. Perceba na linguagem de João, quando ele diz assim, não, no amor não há temor. No verso anterior, porque no dia do juízo para que no dia do juízo tenhamos confiança. Esse amor que é perfeito, Ele nos assegura do livramento no dia do juízo. O amor que foi derramado pelo Espírito, que é a obra de Cristo, aquele que deu a vida por nós e que morreu pelos nossos pecados. Esse amor que inunda o nosso coração, Ele nos faz viver para Ele e ter certeza que é perfeito esse amor, e que nem no juízo de Deus nós não precisamos temer, porque o amor de Deus já nos foi derramado pelo Espírito Santo. E lança fora o medo do pecado, o medo da morte, o medo do inferno. O amor que foi derramado lança fora o medo, porque nada mais poderá nos destruir, nós que estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Você percebe isso?
Se eu amo a Deus, é inequívoco que eu tenho que amar a meu irmão. Você entende como eu preciso conhecer o amor de Deus para que eu ame a Deus e ame a meu próximo? Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E esse é o grande ponto. Você diz: eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão. Que prova você diz que ama a Deus? Se você não ama quem você vê, como você pode dizer que ama quem você não vê? O amor para com Deus é revelado especialmente na maneira como eu amo meu próximo. O amor é de Deus. Há um só Deus que subsiste em comunidade, que subsiste em 3 pessoas. E essa trindade é amor. Há uma só igreja, há um só Senhor, há um só cabeça. E a igreja do Senhor é una. Eu preciso amar o meu próximo. Toda forma de amor não é válida, porque amar ao próximo é não adulterar, que é a quebra do 7º mandamento, associada a todos os pecados na área sexual. Amar ao próximo é não furtar, é cuidar do que pertence ao outro. Amar ao próximo é honrar pai e mãe. Amar ao próximo é não destruir a reputação do teu irmão. Amar ao próximo é falar a verdade. Amar ao próximo é não cobiçar o que pertence ao teu próximo. Quando eu amo a Deus verdadeiramente, significa dizer que eu estou satisfeito com o amor de Deus. Deixa eu dizer a você, como conclusão, você que na vida e no seu dia a dia se angustia com isso, porque sente falta do amor de um pai, de uma mãe, que você foi abandonado. É verdade, isso traz dores profundas na nossa alma. Mas hoje você está aprendendo uma verdade. O amor de Deus para contigo é perfeito e não muda, porque todos os atributos de Deus, o que é a sua natureza, é infinito, é eterno, é imutável. Que prova Ele me ama? Ele deu o seu Filho como propiciação pelos meus pecados. Como eu sei disso? O Espírito do Senhor me convenceu disso, derramou o amor de Deus em meu coração. Então assim, nós podemos dizer: Deus é amor. O amor é de Deus. Nós amamos nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós amamos o próximo. E porque Ele nos amou, o amor dEle é perfeito e não muda. E porque Ele nos amou definitivamente, eu não temo juízo. E porque Ele me amou e nos amou definitivamente, todo medo é lançado fora. O amor lança fora todo medo. Que o Senhor abençoe essa igreja, principalmente com o poder do Evangelho, porque essas são as verdades que são poderosas para transformar, dar esperança e conduzir a igreja em santidade todos os dias da sua caminhada. Que Deus abençoe essa igreja, o pastor Alfredo, os pastores da igreja, o conselho dessa igreja, a junta diaconal, cada membro, cada família. Que o amor de Deus seja derramado sobre os seus corações.
de fato pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Agradecidos ao Senhor por mais este momento de gratidão, nós vamos orar ao Senhor. Grande Deus, nós te louvamos, porque somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Senhor, nós te agradecemos porque tem nos guardado com Teu poder, pelo Teu amor, preparando-nos para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, uma noite de bênção, um regresso suave e tranquilo aos nossos lares, debaixo da Tua proteção. Perdoa os nossos pecados e traze-nos logo mais amanhã para louvarmos ao Senhor, para que nos reunamos para louvarmos o Teu nome. E agora que o Teu incomparável amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre nós permaneçam desde agora e para sempre. Amém. E assim nós chegamos ao final de mais uma transmissão da Igreja Remota, a Igreja Presbiteriana Memorial, chegando até você. Eu o convido amanhã, a partir das 9 horas, neste canal, youtube.com/Igreja Presbiteriana Memorial. Você acompanhar a nossa transmissão matinal e juntos glorificarmos ao Senhor pelos 28 anos de vida da nossa igreja, sermos abençoados pela exposição da palavra do Senhor e adorarmos ao Senhor em família.
Também às 10 horas teremos a transmissão da Escola Dominical. E você é convidado a participar conosco. Na transmissão das 18 horas de amanhã estaremos rendendo graças ao Senhor mais uma vez pelos 28 anos da Igreja Presbiteriana Memorial. Você é parte desta história. Glorifique ao Senhor. Acompanhe as nossas transmissões. Sinalize aí nesse legalzinho, curta essa transmissão, compartilhe este tempo de edificação com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. Até amanhã, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.